Olá, como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? Isso é o que o nosso programa pretende mostrar, conversando com estudiosos do Espiritismo. E o tema do programa de hoje é doenças, quem está livre delas. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Vírus, bactérias, micro-organismos tão pequeninos que para enxergá-los precisamos de um microscópio. Mas esses seres causam tanto estragos em nossa vida. O tema de hoje é doenças, quem está livre delas. E para conversar sobre o assunto, estamos recebendo em nossos estúdios, aqui na FEB TV em Brasília, o Dr. Arismar Leon, que é da Associação Médico Espírita do Distrito Federal. Seja bem-vindo. Prazer, olá a todos, a você, Rabelo, a Geraldo, a todos aqueles que estão nos assistindo. E também recebendo aqui João Rabelo, que é diretor da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vindo também, Rabelo. Uma satisfação, Geraldo. Estaremos juntos esses minutos para falar de coisas tão importantes para nossas vidas. São temas atuais e é uma coisa interessante, porque ao longo da história a gente vem enfrentando uma série de epidemias, como é o caso, por exemplo, da peste negra, da cólera, da tuberculose, da varíola, a gripe espanhola, a malária, a AIDS e agora, mais recentemente, o Zika vírus. Doutor Arismar, como é que a gente explica que a humanidade atravessa de tempos em tempos estas epidemias? Esses bichinhos tão pequenos, eles sempre estiveram conosco aqui. A questão é por que alguns desenvolvem a doença e outros não. Por que alguns são mais susceptíveis à doença e outros não. E aí nós teremos que cair no conceito, né, de doença e saúde para tentarmos explicar isso melhor, para definirmos melhor. O que é saúde? Então, a saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é definido como o bem-estar do ser biopsicossocial. Esse é um conceito colocado pela Organização Mundial de Saúde, aceito por nós médicos, enquanto na faculdades, nesse estudo mecanicista. Porém, Emmanuel nos coloca no Consolador, na questão 95, que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, nesse sentido, nós integramos ao conceito de saúde o ser espiritual, a essência que somos. E aí nós poderemos ter uma visão mais ampla do porquê das patologias, o porquê das doenças. E o que seria, Rabelo, exatamente a doença? Doença é um estado de alma, Geraldo. Jesus, cuidadoso, generoso e sábio, dizia sempre que nós temos que estar em paz com o Criador. Na hora que ele curava as pessoas, o estimulava a se curarem, ele dizia, não tornes a pecar. Estava dizendo que o caminho da doença começa aí, dos equívocos, das dificuldades, das nossas lutas, dos nossos erros. Logo, para nós espíritas, também temos que considerar que a doença é um processo depurador, de aprendizado, de corretivo e de melhoria do nosso estado espiritual. Aí sim, nós estaremos construindo a nossa saúde interior e espiritual. E a gente pode dizer que nós estamos no mundo doente? Certamente. A postura, o que o Rabelo colocou é muito importante. A gente tem a postura de achar que a doença vem de fora. É um agente externo que causa a doença. E não é assim. A doença ela é motivada internamente, por desequilíbrios, desarmonias com o Criador, desarmonias com o Pai, desarmonia com a lei universal, a lei de amor de Deus. É esta situação de desarmonia que vai nos permitir, nosso sistema imunológico, endocrinológico, ter as alterações, propiciar as alterações que a mecânica, que a entidade física, o mundo físico trará em forma de doenças. A doença, então, não é uma questão meramente orgânica? Não é meramente orgânica. Ela pode até evoluir para isso. Mas, na verdade, os espíritos costumam dizer que não existem doenças, existem doentes. A nossa alma comprometida com os equívocos, com os nossos erros, nos leva a um processo de enfermidade, que nos faz, porque saímos da sintonia, entramos ou ficamos sujeitos a essas interferências. A medicina costuma dizer, alguns especialistas, que nós abrimos brecha para a ação desses seres pequeninos que você falou, Geraldo. E aí, então,
abrimos a guarda, baixamos as nossas defesas espirituais ou orgânicas e essa ação acontece. Observemos que na febre espanhola, que morreu tanta gente no mundo inteiro e desencarnou, Bassanu foi uma das vítimas dela, e era um homem nobilíssimo. Nós temos que, lemos o livro de Clóvis Tavares, ver que Nina Aroeira desencarnou também por essa enfermidade. Nós não podemos julgar qual foi a motivação espiritual, porque não temos essa intimidade com os espíritos, mas o fato é que cada um de nós, dentro de um grande contexto, estamos sujeitos a essas interferências que nos levam a um processo purificador. Qual que seriam, assim, doutor Erismar, só para pegar o gancho, exatamente a origem das doenças? Quais as suas causas? Exatamente. Então sejamos assim. Vou dar um exemplo aqui do tétano. Você está andando e de repente um prego enferrujado, você perfura seu pé nesse prego. Está lá o bacilo tetânico e você vai desenvolver a doença, que é uma causa material, que nós temos que compreender que a patologia está lá porque nós estamos inseridos com seres materiais aqui. Agora, somos seres espirituais revestidos de um corpo material e não matéria com ser espiritual. Então, tá? Um corpo doente revela um espírito doente? Certamente. Na questão do tétano que nós ficamos colocando no exemplo específico, a matéria levou a doença da matéria, tá certo? Obviamente, o sistema imunológico do indivíduo, um indivíduo centrado, que tenha boas práticas, a mente ligada com o bem, com as virtudes, ela vai ter um sistema imunológico reforçado que vai permitir-lhe se curar mais rapidamente, com um melhor resultado daquele tétano, mas vai ter que tomar as vacinas. Por quê? Então, nós somos seres transcendentes, espirituais, materiais. Para a gente entender, Rabelo, então nem toda a doença orgânica é fruto de uma causa espiritual? Não necessariamente, Geraldo. Não necessariamente. Einstein dizia que o mundo é formado de ondas e energias. A nossa energia, a onda em que nos ligamos, ou situamos, ou sintonizamos, nos leva a uma fragilidade, ou uma defesa. É por isso que os nobres, os espíritos iluminados oram, porque você busca na fonte a energia curativa, as defesas, as vacinas espirituais, para que você se defenda dessas enfermidades. Logo, deixamos de ter a necessidade da doença depurador, porque o processo depurador, ele acontece, mas nós podemos criar as vacinas espirituais, a sintonia nobre, que impede a ação, assim como você liga a televisão. Se você não ligar, a sintonia não ocorre. É possível pensar numa cura absoluta? Não para o nosso planeta ainda. Porque o processo de cura passa pelo indivíduo. Só há um médico de nós mesmos, somos nós. O indivíduo é o médico de si próprio. E para isso ele tem que buscar o caminho da integração com as leis divinas para se harmonizar sua alma com essas leis. E doutor, tem até aquele ditado, Rabelo, que de médico e louco, né? Todo Sim, mundo tem um pouco. Exatamente. Então, exato, somos todos médicos, na realidade. E o único curador somos nós mesmos. A vivência de cada um, né? Quando a gente fala, então, em doença, não dá para separar a questão do tratamento. Eu já quero deixar que nós vamos chamar um breve intervalo, mas há uma pergunta no ar para quem que está nos acompanhando de casa, enfim, está nos assistindo, para a gente entender exatamente essa questão espiritual também. Até que ponto existe a doença, a enfermidade e até que ponto a cura orgânica e a cura espiritual? Será que a medicina espiritual compete com a medicina terrena? Fica aí a questão, a gente vai para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Antes do nosso intervalo, deixamos a questão a respeito do tratamento orgânico, material e o espiritual. Doutor Erismar Rabelo, afinal de contas, como é que a gente pode delimitar o tratamento físico do tratamento espiritual? O tratamento físico da medicina tradicional ele é necessário em várias patologias e imprescindível. Agora, se ampliarmos aquele conceito que nós temos de saúde, colocando o ser espiritual, nós temos que levar em consideração que a terapêutica, o tratamento correto, eu vou usar aqui um exemplo que o meu amigo Andrei da AME Minas usa, imagine uma parede infiltrada, certo? Você resolve pintá-la, tá certo? Você tratou a parede? Não. Você simplesmente tratou, curou o externo, porque
causa ainda está lá, que é a infiltração. A causa está, como o Rabelo já colocou, no ser espiritual, na alma. Olha só essa questão, né, Rabelo? A gente pode dizer que há uma espécie de competição ou competitividade entre o tratamento espiritual e o tratamento médico? Até onde está essa delimitação para que não se confunda um e outro? Eu acho que não tem uma fronteira tão estreita assim, Geraldo. Porque, na verdade, o que nós sabemos é que Jesus jamais enfermou, pela pureza, pela grandeza dele. E nós vemos criaturas que são criaturas que estão, pela sua maneira de ser, pela maneira como age, com essa ligação estreita com o mundo espiritual, agem tão bem que parece que as enfermidades não conseguem ter acesso. Por exemplo, vamos pegar o nosso Divaldo, que todos conhecemos, 88 anos, uma disposição, uma alegria interior incomum. Por quê? Porque está criando essa vacina a cada dia. Significa dizer beber na fonte, enriquecer-se de espiritualidade. E logo, a fronteira é relativa de acordo com o nível de cada um de nós. É uma alegria de viver, Rabelo? Alegria de viver, esse é o termo apropriado. Porque a alegria de viver é a satisfação interior. E essa satisfação anterior plena é quando nós estamos conscientes, pleno de alegria com nossa consciência e com o Criador das nossas vidas, que é o nosso Pai Celestial. Doutor Arismar, como é que a gente vê a questão do tratamento desobsessivo nas casas espíritas? O tratamento desobsessivo é aquela situação que se faz necessária para que o indivíduo volte a se reharmonizar, ele volte a ter condições de fazer suas escolhas e direcionar sua vida para a integridade completa com o Criador, com o seu próximo. Então ele é essencial. A medicina tradicional lá fora, ela talvez não considere ainda essa questão da terapêutica espiritual. Mas nós, das AMES, das Associações Médicas Espíritas, tentamos sempre que possível levar os colegas lá fora essa questão de colocar o ser como ser integral. O ser material, o ser espiritual, para exatamente reforçarmos a importância do tratamento espiritual dentro do todo, como na busca dessa cura do paciente, do ser. Inclusive a gente já está vendo isso, não? Até em universidades, em estudos. Sim, que se realiza atuação. Há uma evolução grande nesse sentido, principalmente nos países como os Estados Unidos, que pesquisam muito, e eu posso citar aqui que eles são muito práticos, né? Então o indivíduo operou e uma equipe lá fez um trabalho que dando passe, a hospedagem dele, o tempo de recuperação é menor. Eles, então, imediatamente, ok, vamos dar passe em todos os pacientes, em todos os internados, porque isso vai trazer um retorno financeiro importante. Independentemente de crença. Independentemente de crença, e excelentes trabalhos são realizados por excelentes profissionais, não necessariamente espíritas, aliás, a imensa maioria deles não são lá fora, e às vezes nem espiritualistas, mas os resultados científicos demonstram que esta terapêutica espiritual tem uma importância muito grande no prognóstico e na cura do paciente. Rabelo, mas a gente pode ter toda essa atuação, esse envolvimento da medicina, esse apoio externo, mas se o indivíduo também não se predispuser a uma autocura ou uma cura, ele não vai conseguir exatamente se libertar. Certamente. Uma criatura pessimista, ela gera um clima espiritual negativo. Ela abre as janelas para a ação dos micro-organismos. Ela não se defende, ela deixa de beber na fonte alimentadora dos valores espirituais e físicos como consequência, porque muitas das doenças são apenas somatizações daquilo que nós somos mentalmente, somos espiritualmente. Então, se nós nos alimentamos dos benefícios da visão espiritual, do trabalho, da caridade, a divindade vai acrescentando, que a vida realmente é essa extraordinária beleza. Eu imagino que um dia, e cada dia mais, a medicina e a religião estarão cada vez mais próximas, colaborando, cooperando mutuamente. E eu acho que esse é o recado da medicina espírita, se é que podemos chamar assim, e nós espíritas, não médicos, mas cidadãos espíritas, que queremos orientar os nossos irmãos, sejam homens de bem, sejam melhores, contribuem para a vida, contribui para a beleza, tem a alegria de viver. Que maravilha. E no caso, a postura do indivíduo é determinante para a cura? Sim, sem dúvidas. E continuando o que o Rabelo colocou, e bem colocado, a mente tem um papel fundamental. Hoje, dentro da medicina tradicional, os trabalhos científicos demonstram que a maneira de pensar vai influenciar diretamente em todo o sistema neuroendócrino
psíquico e imunológico. É uma especialidade, inclusive, quase que única hoje, essas 4 especialidades que eram subdivididas. Então, tudo aquilo que pensamos, ele vai sim ter o resultado em todo o nosso organismo. Lá no sistema imunológico, sistema endócrino, sistema neuronal desse paciente, neurológico, e vai influenciar diretamente no estado de saúde e doença desse indivíduo. Se tem uma visão, então, mais holística, mais completa, o ser como um sistema propriamente. Essa é a tendência hoje das pesquisas, evidenciando exatamente isso, e é o papel das AMES, de reforçar exatamente esse ser integral, a importância das boas virtudes, a importância... Porque o Rabelo citou aqui, o indivíduo que se esquece de si próprio e passa a pensar no outro, ele não adoece. Todos esses indivíduos que esquecem de si e passam a pensar no próximo, eles não têm doenças, não desenvolvem o câncer. Observem todos esses indivíduos. É uma postura saudável, né, doutor? Madre Teresa, Divaldo, o próprio Chico, o trabalho João Paulo ajuda muito II. isso. Eles vão, exatamente, eles vão sempre estar saudáveis, porque essa é a chave de estar saudável. Muito bem. Nós estamos conversando com o doutor Arismar, também com o Rabelo. E você, está gostando do programa? O programa é de uma instituição sem fins lucrativos. Você pode colaborar para que esse programa se mantenha no ar. Veja aí no vídeo, acessando o site da Federação Espírita Brasileira, da FEB-TV, e você pode fazer a sua colaboração espontânea, desde que tenha condições e interesse para isso, fique à vontade. Nós somos agradecidos com a sua atuação e estamos aqui à disposição para que a gente possa continuar veiculando esse programa em termos da divulgação do Espiritismo. Doutor Arismar, Rabelo, essa questão da saúde é algo extremamente importante, nos toca de perto, não é? A gente pode dizer que estamos caminhando gradativamente para uma saúde integral do ser espiritual? Estamos caminhando velozmente, porque a transição significa mudança, né, Geraldo? É passar para o outro lado. A humanidade está sendo convidada, os espíritos têm sido tão enfáticos, da maneira generosa como sabem ser, dizendo a importância dessa mudança nossa. Então, essa mudança vai nos levando a cada dia para ser criaturas cada vez mais integradas à vida, Exato. ao processo da vida, à vida do outro, no sentido construtivo. Somos irmãos, um rebanho único está em construção. Nós somos convidados para participar do processo. E fazemos parte, né, desse processo. Exatamente. Nós vamos chamar um breve intervalo e no próximo bloco vamos responder as perguntas dos nossos espectadores. Continue conosco. Estamos de volta para responder as perguntas dos nossos espectadores. É um momento bastante interativo do nosso programa. A gente agradece a participação de vocês e temos aqui doutor Arismar e também Rabelo. A pergunta que veio do Cleiton Freitas, de Racho Fundo, no Distrito Federal. Toda doença atual é proveniente de faltas do passado, Rabelo? Não necessariamente. É claro que muitas doenças são consciência de culpa, que somatizam. Mas algumas doenças são provocadas nessa encarnação. Muitas vezes o cidadão que bebe, que come demais, que usa drogas, ele tem que provocar um prejuízo para o organismo, inevitavelmente, que gera doença, que cria problemas, que dificulta. E, curiosamente, aproxima e sintoniza com o irmãozinho do mundo comprometido, nosso irmãozinho infeliz. E, com isso, potencializa a ação dessa enfermidade, que na forma micro, que nossos órgãos não conseguem ver, mas pode atacar um órgão importante e gerar uma enfermidade de alguma certa gravidade. E não necessariamente. Então tem essa vinculação lá com outra encarnação, por exemplo? Não necessariamente. Inclusive, o indivíduo poderá mudar nessa encarnação o seu aspecto de patologias que ele poderia ter que apresentar se ele muda o seu comportamento, se ele muda a sua frequência de vibração, suas atitudes mentais, esse emaranhado do mundo mental que nós passamos a ter que conviver conosco mesmo, ele pode sim mudar esse destino, vamos dizer. Então, a mudança pode ocorrer. Inclui aquilo que eu estava citando, o indivíduo passa a fazer a prática no bem, ele não necessariamente vai deixar de ficar doente, ele vai ficar doente, mas ele passa a ter uma imunidade maior do que aquele indivíduo que não tem suas práticas voltadas para o próximo. Só para entender, então, poderia haver um planejamento, naturalmente, para determinadas enfermidades, mas o indivíduo com o seu próprio comportamento, o uso do livre-arbítrio mais adequado, ele minimiza esses efeitos, é isso? Exatamente.
Alguém perguntou, Geraldo, num debate com o Divaldo, perguntou, Divaldo, é preciso a gente queimar as reencarnações? Fazendo um paralelo com a saúde, né? Queimar as reencarnações todas, de uma vez só, como Jesus? Perfeitamente, desde que faça como Jesus. Aí é a questão, né? É questão de poder chegar a esse nível dele, de conseguir chegar a esse nível. É a senhora que chegou diante de Einstein e disse, eu daria minha vida para ser como o senhor. Ela falou, nenhuma novidade, né? Porque eu dei a minha vida para ser quem eu sou. Aí é todo um esforço. Agora nós temos aqui a Angélica Silva, de Valparaíso, Goiás. Ela pergunta o seguinte, doutor Arismar, comece por gentileza, problemas para engravidar podem ter causas espirituais? Com certeza, certamente, e geralmente os tem. Observemos aí o comportamento de uma mulher numa vida passada em que teve a escolha de abortos repetitivos, ela pode eventualmente sim, nesta reencarnação, ter dificuldade para a gravidez, para assumir o papel como mãe. Voltamos a colocar, isso não é um determinismo, ela pode mudar essa situação com as suas ações, com as suas escolhas atuais. E a medicina pode ajudar nisso. Pois é, e há alternativas, Rabelo, nesse caso? Alternativa, os psicólogos que aprofundam nesse tema e que fazem pesquisas, eles têm descoberto que mulheres que abortaram e a consciência de culpa cria um certo bloqueio, seja de encarnações anteriores, seja de encarnações presentes, o ato de adotar uma criança é como se fosse uma contabilidade, é um tipo que ajuda, então desbloqueia o processo. Ela tem o consciência de culpa, bloqueia, então o espermatozoide não avança na hora da concepção. Então, na hora que ela adota uma criança, é o amor que se expande, ela rompe a dificuldade e engravida. Olha que coisa linda. E casos concretos, né? Casos concretos, isso demonstra que o bem é o maior antídoto, exato, né? O grande remédio. Grande remédio. A gente não entenderia, então, como uma atuação assim, implacável de Deus, o fato, né, da mulher... Claro que não. A lei é misericórdia, né? A lei de do amor, né? É lei de misericórdia, é lei de amor, de dar a oportunidade do indivíduo constantemente estar se corrigindo. E no caso do homem, que não tem, por exemplo, a capacidade também, né, de ele não, produzir talvez não for, em vidas anteriores, ele não soube exercer a paternidade, teve um comportamento, às vezes, nessa esfera de responsabilidade, e a autoculpa, o espírito passa a exigir, né, a correção de si próprio e passa a ter esses transtornos sim, na vida atual. Tanto o homem quanto a mulher nos seus comportamentos, às vezes, não salutares em vidas passadas, né? Quer dizer, intimamente nós carregamos o que nós somos efetivamente, não é, Rabelo? Nós somos a fotografia do que nós construímos no passado, né, Geraldo? E agora estamos sendo convidados a fazer uma fotografia nova, que é uma construção, um trabalho paciente do tempo. Escrever uma nova página. Exatamente. É a experiência do passado e vendo o futuro com aquele sorriso nos lábios, vai melhorar. Né? Olha só, Rabelo, doutor Arismar, a gente estava falando das epidemias, não é? E o Guilherme Sadek, de Brasília, no Distrito Federal, ele pergunta o seguinte, com este surto, né, que o Brasil enfrenta, seria o Zika vírus algum resgate coletivo? O Zika, esse vírus, ele propicia, ele tem um tropismo, ele tem uma afinidade com o sistema nervoso central. Então, ele propicia malformações do sistema nervoso central, propicia. Então, obviamente, aqueles irmãozinhos que estão reencarnando e que precisam passar por uma experiência que tenha aquela alteração, eles, obviamente, se sentem na necessidade até de usar aqueles corpos que apresentarão aquela malformação. Agora, fica uma questão a ser colocada. Nem toda mulher com Zika, e isso nós vamos ver na literatura, vai apresentar uma criança com microcefalia, certo? Por quê? Porque aquele espírito realmente não precisa passar por aquela experiência. Então, a necessidade do espírito veste-se da roupa adequada para a sua necessidade, para aquilo que ele precisa. E é essa a situação. Atravessar uma prova, uma expiação? Nós podemos dizer, me permita o nosso médico, pois não. Eu acho que ela pode vir a ser, não necessariamente. Não necessariamente. Porque, afinal de contas, o convite da espiritualidade tem sido tão frequente, tão belo. Eu acho que a doutrina espírita, nessa hora, tem um papel absolutamente significativo. Porque ela ajuda a gente a se reconstruir. Isso. E a Zika pode tranquilamente ser superada, ou não ter o acesso de avançar tanto, né? Se nós construirmos ou elegermos um caminho de bondade na Terra, né? Por favor. Eu costumo dar um exemplo semelhante, porque a rubéola dá efeitos semelhantes ao Zika. Algumas mulheres, várias mulheres adquirem a rubéola durante a gestação e as crianças não manifestam nenhuma alteração. Por quê? Porque aquele ser reencarnante não precisa passar por aquela experiência.
Certo. E a gente vê... Pois não, Rabelo. Logo, a lei não é punitiva, né? Pois exatamente. A lei Deus não está nunca condenando. Nunca condena Nunca, a criatura jamais. humana, dá sempre oportunidades novas. Né? A doença, no caso, a epidemia, seria um processo de educação coletiva? Sem dúvida, Também, acorda as pessoas, né? Parece a preocupação com o eterno, com o belo, com o sagrado, né? As necessidades Que é a divindade. espirituais, com certeza. Certamente. Certo. Pois é, estamos tratando desse tema tão importante, não é? Tão atual, estamos convivendo com isso, mas entendendo que nunca estamos sós, nunca estamos abandonados, a misericórdia divina sempre nos assiste e também de nossa parte a gente precisa dar a nossa cota de colaboração, não é isso? Sem dúvida. É exatamente. Estamos sendo beneficiados abundantemente, né? A generosidade, o amor divino está sempre E presente. constante, é como o sol, né? Como o sol. Todos os dias acorda, para não dizer acorda, fazer o bem, vamos em frente, né? Cada dia uma nova oportunidade. Nova oportunidade, é verdade. Que coisa boa. Nós queremos agradecer a doutora Arismar Leão, da AME, DF, pela presença, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, já nos acompanhando aí. Obrigado. Também agradeço, Rabelo, a sua presença, diretor da FEB, aqui pelos esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom. Tomara que os nossos amigos aproveitem essas nossas conversas para ser homens melhores, homens e mulheres. As mulheres são melhores que nós. Ótimo, todos estamos caminhando, né? Nós queremos agradecer aí esses amigos que fizeram as perguntas, recomendamos, sugerimos que você também, que tem as suas dúvidas, as suas sugestões, possa estar conosco em próximos programas. Muito obrigado pela audiência, estamos encerrando mais um Entre Dois Mundos.